Olá, galera, tudo bem? Alô, nono ano, alô, 901. Cá estamos nós, trazendo um material, trazendo conteúdo para vocês, para a gente voltar a falar de matemática, para a gente começar a preparar o nosso retorno para a sala de aula, para retomar de onde a gente parou. Então, esse material que a gente vai publicando aqui semanalmente, de forma alguma é matéria nova, é só para a gente falar, né, sobre o que a gente já conversou, talvez acrescentar alguma coisa que a gente não teve oportunidade de falar na aula, mas sempre falando de assuntos que a gente já tratou. E no nosso caso, né, no nono ano, a gente conversou sobre radicais. Inclusive, já simplificamos esses radicais. E para isso utilizamos propriedades. Propriedades que nesse vídeo eu venho esmiuçar, venho tratar com um pouquinho mais de, né, com um pouquinho mais de cuidado essas propriedades para a gente entender bem tudo que a gente usa no trato com os radicais. Tá beleza? Então vamos lá, galera. Então, primeira propriedade. Todo mundo sabe que, por definição, a gente começou, isso aqui foi o nosso começo, né? A gente sabe que, por definição, eu digo que a raiz cúbica de 64 é igual a 4, porque 64 é 4 elevado a 3, né? Ó, se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4, né? Se eu multiplicar isso aí, ó, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64, ou seja, 4 ao cubo, né, é igual a 64. E se 4 ao cubo é igual a 64, então é justo dizer que a raiz cúbica, que seria a operação inversa, né, de 64 é igual a 4. Só que aí tem um detalhe, galera. Se eu pegar essa igualdade aqui, que diz que a raiz cúbica de 64 é igual a 4, e no lugar do 64 colocar isso aqui, ó, que é 4 ao cubo, eu vou estar diante da primeira propriedade aí que eu posso considerar para os radicais, que é o que eu chamo de tchum-tchum. Ou seja, quando eu tenho um radical em que o índice é esse 3 que diz que é raiz cúbica, é igual ao expoente do radicando, do cara que está lá dentro, eu posso cancelar, ó, eu posso cancelar a raiz cúbica com cubo, ok? E aí fica só o 4. Essa é a primeira propriedade aí, tá bom? Eu só tenho que ter cuidado com o seguinte: quando o meu índice for um número par, então eu vou encontrar como resposta sempre o valor absoluto, sempre positivo. Por isso que eu uso aqui o módulo, tá bom? Ó, aqui tem um 2, lembra que eu não preciso escrever? Ó, no primeiro exemplo aqui, ó, eu não preciso escrever esse 2. Agora, quando eu cancelo esse 2 com esse aqui, aí vai ficar o que eu chamo de módulo de 13. O que é o módulo de 13? Isso aí vocês devem ter aprendido no passado aí de vocês, recente, que o módulo é o valor do número sempre positivo. Assim, falando a grosso modo, né? Módulo de 13 é 13. Módulo de menos 13 também é 13. Tá bom? Então, ó, a mesma coisa vai acontecer aqui nesse exemplo. Ó. Quando eu cancelar aqui o 2 com o 2, eu tenho que lembrar que a minha resposta não vai ficar menos 2, tá? O resultado de uma raiz quadrada, de uma raiz quarta, de uma raiz sexta, nunca, jamais terá um valor negativo, tá certo? Sempre em módulo, ok? Já quando o índice é ímpar, 3, 5, 7, 9, bom, aí eu vou manter o sinal do meu radicando, tá bom? Aqui, ó, quando eu cortar, ó, o 5 com 5 vai ficar 2 mesmo. Aqui é menos 3, né? Ó, quando eu cortar o 3 com 3, aí vai ficar menos 3, tá bom? Mas isso só vai ficar e só vai acontecer, né, do sinal ficar negativo quando o índice que eu cortei for
ímpar, nunca se for par, tá? É diferente disso aqui, ó. Mesmo sendo negativo, como aqui é par, o resultado vai ficar positivo. Legal? Essa é a primeira propriedade que eu queria comentar. Esse vídeo é rapidinho, é só para a gente comentar aí essas propriedades que nós, na prática, já utilizamos. Tá bom? Vamos lá. Segunda propriedade é aquela que diz que a raiz do produto é o produto das raízes. Ou seja, se você tem aqui, ó, a raiz do produto 4 vezes 9, isso é a raiz de 36. E a raiz de 36 quadrada, né, é igual a 6. Se eu fizer essa mesma continha, só que com as raízes separadas, olha o que vai acontecer. A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3, e 2 vezes 3 dá 6 do mesmo jeito. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes, ok? Essa é a segunda propriedade, e a gente tem aqui, ó, um monte de exemplos. A raiz de 3 vezes 7, a gente pode escrever como raiz de 3 vezes raiz de 7. Inclusive, a gente usa muito essa propriedade lá na simplificação dos radicais, lembra? Por exemplo, quando a gente fez esse exercício, ó, raiz quadrada de 8. Bom, a raiz quadrada de 8, eu posso escrever como a raiz quadrada de 4 vezes 2. Se eu posso escrever como a raiz quadrada de 4 vezes 2, então eu posso dizer que a raiz quadrada de 8 ela é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2. Olha, eu estou usando aí a propriedade, tá vendo? Só que a raiz quadrada de 4 eu conheço. A raiz quadrada de 4 vale 2. Então, por isso que eu vou ter aqui, ó, 2 raiz de 2. Se vocês lembrarem aí, nas aulas, a gente já estava, né, simplificando o radical dessa maneira para poder somar os radicais, certo? Então, ó, eu estou usando aí essa segunda propriedade. Aí vocês deem uma olhada com calma, se quiser pausa o vídeo, dá uma olhada com calma aqui nos exemplos e você vai ver que vale a propriedade, está tudo do jeito que a gente falou, tá ok? Terceira propriedade, vamos lá. Se vale para o produto, para a multiplicação, também vale para a divisão, ok? A raiz quadrada de 4 nonos, ó, raiz quadrada de 4 dá 2, raiz quadrada de 9 dá 3. Então, é a mesma coisa que a gente separar, ó. Raiz quadrada de 4 dá 2, raiz quadrada de 9 dá 3. É a mesma coisa, ok? Então, o que a gente tem aí? Que a raiz da divisão é igual à divisão das raízes, ok? Tudo bem? Então, também temos aqui vários exemplos, tudo direitinho, bonitinho, para a gente exemplificar aí essa terceira propriedade. Show? Vamos lá. Bom, então tá aí a nossa quarta propriedade. Né? Essa propriedade vem dizer que a gente pode multiplicar ou dividir o índice e o expoente do radicando por um mesmo número, que a gente não altera o radical. Né? Você lembra lá da primeira propriedade que se eu tenho raiz cúbica do cubo, eu posso cancelar, né? E vai dar 5. A gente viu isso lá na primeira propriedade. Agora, se eu pego esse 3, que era o índice, e multiplico por 2, e pego esse 3 aqui, e multiplico por 2 também, que é o expoente do radicando, eu fico com raiz sexta de 5 elevado a 6. E, da mesma forma, eu vou poder cancelar e vai dar 5. Então, eu chego à conclusão que fazer essa multiplicação não alterou em absolutamente nada o meu radical, o meu resultado. Tá certo? Se eu dividir, ó, que foi o que eu fiz aqui embaixo, é a mesma coisa. Tá? Eu tenho raiz sexta de 5 elevado a 6. Beleza, eu já sei que dá 5. Mas se eu dividir por 2 o 6 e dividir por 2 o 6 aqui nos dois lados, vai dar 5, raiz cúbica, né, de 5 elevado a 3, eu vou cancelar e vai dar a mesma coisa. Não tem erro,
Tá bom, galera? Então, essa também é uma propriedade, também é algo que a gente vinha fazendo meio que sem perceber nas aulas. Eu só estou esmiuçando o negócio aí para você começar a pensar nas coisas que a gente fazia na aula. Dá uma olhada lá depois do caderno para relembrar tudo que a gente fez. Tá bom, galera? Bom, então tá aí. De um modo geral, explicando aí a propriedade que a gente usou, vale tanto para o produto quanto para a divisão, dá uma lida aí. E aqui eu coloco vários exemplos, né? Se eu tenho a raiz quinta de 2 elevado a 3 e multiplico por 2, os dois, ó, vai ficar a raiz décima de 2 elevado a 6, e eu posso te garantir que esses dois radicais aqui, ó, eles são iguais, tá bom? Eles têm o mesmo resultado. Beleza, galera? E assim eu tenho aí vários exemplos. Para um pouquinho o vídeo, dá uma olhada e você vai ver que tudo que a gente está fazendo aqui é o que a propriedade permite, tá bom? Então, pessoal, temos aí a nossa quinta e última propriedade, que é aquela que vem dizer que raiz da raiz pode se transformar numa única raiz, basta que a gente multiplique os índices dessa raiz. Tá ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma raiz cúbica de uma raiz que seja quarta de um número qualquer, por exemplo, 5, então, ó, eu tenho a raiz cúbica da raiz quarta de 5. Eu posso aqui, ó, escrever uma única raiz, sendo que essa única raiz vai ter índice 12, que é 4 vezes 3. 3 vezes 4. Então, eu vou ter a raiz 12ª de 5. Beleza? Então, o que essa propriedade aqui, a última de hoje, vem dizer é que a gente pode e deve, dado raiz da raiz, transformar isso numa única raiz. Aqui, por exemplo, ó, nesse exemplo aqui de baixo, eu tinha 3, olha. Eu tenho raiz quarta da raiz quadrada da raiz cúbica de 5. Então, aqui tem um raiz quadrada, lembrando que o índice aqui é 2, né? Então, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 3 dá 24. Por isso que eu tenho aqui, ó, raiz 24ª de 5. Tá bom? Então, gente, olha, esse videozinho foi só para o nosso primeiro contato. Na verdade, a intenção minha, né, e dos colegas que estão fazendo isso aí agora, toda sexta-feira, no meu caso, né, vou estar publicando aí um videozinho, uma aulazinha para a gente relembrar alguma coisa, para a gente aprender alguma coisa, uma atividade, um desafiozinho, alguma coisa para a gente começar a sentir, né, de novo a presença da escola na nossa vida e das disciplinas, da matemática, do português, né, da história, enfim, do inglês, das disciplinas, né, já que a gente vai estar aqui preparando, né, o nosso retorno. Tá legal, pessoal? Espero ter encontrado aí vocês todos com saúde, todos se cuidando, tá? E espero que a gente possa, muito em breve, né, estar de volta à escola. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.